Olá, você está assistindo Expert Video Training, onde nós tiramos suas dúvidas sobre produção de vídeo. Nosso instrutor, Giovanni Lima. Olá, bem-vindos ao segundo episódio da primeira temporada de Expert Video Training. E nós vamos agora configurar o Premiere Pro para que ele trabalhe de uma maneira mais otimizada e mais inteligente. Eu vou criar o projeto escolhendo novamente um endereço para ele, como nós fizemos no episódio anterior. Quem quiser revisar como que se cria um novo projeto, basta olhar o vídeo anterior. Então eu clico aqui no nome, eu vou dar um nome para ele, S01 episódio 02. Então, configurando a ferramenta. Então, cliquei em OK. Vou escolher o formato DV NTSC, widescreen. Não vou dar nome ainda à primeira sequência. Clico em OK. E assim que a ferramenta carrega, nós já podemos então partirmos para o menu Edit Preferences. E eu vou clicar na primeira opção, que chama-se General. Aqui na opção General, nós temos como, por exemplo, a transição de vídeo original, ela vem para 30 frames, ou seja, 1 segundo. Eu coloco aqui geralmente 60, porque eu gosto de uma transição mais suave, tanto um fade in como um fade out, ou uma transição entre um clipe e outro, que é o que a gente vai fazer nos vídeos seguintes. E o áudio, ele vem com 1 segundo. Então ele baixa do 100% do áudio normal para 0 em 1 segundo. Então eu coloco aqui 6. Lembrando que a Video Transition Default Duration está em frames. Lembrando que cada 30 frames é 1 segundo. Então eu coloquei 60 frames. Se eu aplicar a transição de vídeo padrão, ela vai durar 60 frames, que é o equivalente a 2 segundos. Audio Transition está em segundos e não em frames. Então aqui 6.00 quer dizer que, se aplicada uma transição ou um fade in ou fade out de áudio, ela vai durar, esse fade out vai durar 6 segundos. Still Image Default Duration, que agora está em 150 frames, é para quando eu trouxer uma imagem estática, como JPG, BMP, um PSD, um arquivo do Illustrator, enfim. Aqui ele vem configurado para 150 frames, que, se dividirmos pelos 30 frames por segundo, nós temos 5 segundos. Claro que ele pode ser alterado depois na timeline, mas cada vez que trouxermos uma imagem aqui para dentro, ela vai ter a duração e colocarmos na timeline, ela vai ter a duração de 150 frames, que é o equivalente a 5 segundos. Algumas outras opções aqui que nós vamos ver mais tarde, quando estivermos trabalhando. Aqui onde diz Play Work Area After Rendering Previews, é o seguinte: se essa opção está marcada, quando nós pressionamos o Enter para renderizar os efeitos, renderizar algum conteúdo, imediatamente assim que termina a renderização, que a faixinha ali vai ficar verde, ele já começa ele dá um play na timeline para que a gente possa assistir em tempo real. Eu gosto de deixar assim, marcado. E mais outras duas opções que nós vamos ver aqui, que eu já alterei, aqui, ó, elas vêm assim. Se eu dou um duplo clique numa pasta aqui na janela de projeto, ela abre numa nova janela. Eu gosto de deixar que ela abra aqui mesmo. E aqui eu inverto também, porque ela vem assim. Então, se eu segurar o Ctrl e der 2 cliques numa pasta aqui na janela do projeto, ela abre numa outra janela, uma janela flutuante, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, nessa primeira opção, geralmente eu faço isso aqui. Appearance vai ao gosto de cada um.
Se colocarmos o slider totalmente para a direita, a ferramenta fica totalmente mais clara. Se colocarmos para esquerda, né, estamos tirando brightness, ou seja, é a luminosidade. Mais claro, mais escuro. Se quiser que volte ao normal, clica no default. Eu gosto de trabalhar com ela totalmente mais escura, mas isso é o gosto de cada um. Aqui na opção áudio, por enquanto nós não vamos mexer em nada, vamos deixar como está. Áudio hardware também não vamos mexer ainda. Áudio output mapping, quando nós temos dois sistemas aqui, eu vou fazer esse áudio hardware agora aqui, é melhor. Então nós já vamos. Eu, por exemplo, tenho um fone USB e eu tenho instalado, obviamente, o áudio normal da minha placa mãe, certo? Então eu tenho novamente o USB e o áudio da placa mãe. Na placa de áudio eu tenho plugado uma caixa de som, um subwoofer externo. Então neste momento o Premiere está utilizando o áudio USB do meu fone. Se eu quiser que o som saia nas caixas, eu simplesmente arrasto esses dois ícones aqui, e a partir de agora, então, se eu der um play na timeline, o áudio vai sair nas caixas do subwoofer, né, estéreo, mas eu vou deixar aqui no meu fone de ouvido. Autosave, muito importante. O Premiere vem dessa maneira assim, desmarcado. Ele não salva automaticamente os nossos projetos, então nós precisamos marcá-lo aqui, e lembrando que a cada 20 minutos ele salva uma versão. E aqui embaixo onde diz Maximum Project Versions, ele salva 5 versões desse projeto. Isso quer dizer que em cada 100 minutos eu tenho 5 versões. Como os projetos do Premiere são arquivos muito pequenos, lembrando, por exemplo, se você puxar um arquivo de 3 GB para dentro da ferramenta, na verdade ele não está dentro do projeto. O Premiere simplesmente cria um link desse projeto lá para aquele arquivo que está no disco rígido. Então vale a pena nós salvarmos muitas versões do projeto para que a gente não perca o nosso trabalho. A cada 5 minutos uma versão nova. Então, e salvando os 10 últimos, isso quer dizer que a cada 50 minutos nós temos 10 versões do projeto. Então não há o porquê não melhorar aqui a quantidade, enfim, e diminuir os minutos. É muito ruim você aplicar um filtro, uma edição legal, fazer um trabalho bem feito e de repente termina a luz, acontece algum problema e você perde tudo aquilo que fez. Capture por enquanto não vamos mexer, Device Control também não. Label Colors, Media, aqui é importante, aqui onde diz Media Cache é onde o Premiere guarda também a metadata, todas aquelas informações técnicas sobre aquele projeto. Ele então guarda nessa pasta aqui, ela pode ser trocada, eu não troco, e às vezes é muito bom clicarmos no Clean para limpar essa metadata. Quando carrega muito, tem muitos arquivos lá, a ferramenta começa a ficar lenta, um projeto leva muito tempo para abrir. Então, às vezes, quando começar a trancar o seu projeto, antes de desinstalar, instalar novamente ou tomar uma atitude mais drástica, vem aqui no Media, clica aqui em Clean, dá uma limpada nessa cache toda e fecha a ferramenta e reabre para ver se não resolve. Em Memory, como padrão, o Premiere já lê a quantidade de RAM instalada nessa máquina. Ele sempre vai reservar 1.5, deixando isso para o Windows, e o restante então ele vai aplicar na ferramenta em questão aberta agora, é o Premiere. Se nós abrirmos o After Effects, vai estar a mesma configuração aqui. Aqui nessa opção onde diz Optimize Rendering for, 2 pontos, e tem aqui Memory, é o seguinte: se nós deixarmos em Memory, ele vai dar prioridade à quantidade de memória, ou seja, ele nunca vai deixar que a memória encha, ele nunca vai trancar. Se nós otimizarmos para Performance, ele vai tentar renderizar o projeto da forma mais rápida possível, correndo o risco, é claro, de encher a memória, enfim. Então a dica, se vai editar DV,
é pode deixar performance se você tem mais do que 3 GB instalado na sua máquina. Quem vai editar Full HD, eu aconselho a deixar memory, até porque Full HD é muito aconselhável, recomendado pela Adobe, que se tenha no mínimo 8 GB de RAM para fazer uma edição sem que ele tranque, sem que tenha problemas. Então, como a maioria eu ainda edito em DV, eu gosto de deixar aqui em performance, né? Porque são 6.5 GB disponíveis para a ferramenta. Então, se começar a trancar, se vê que está trancando, que não está ficando legal, que demora muito, otimiza para a memória. Ele nunca vai encher a memória e vai trabalhar direitinho. Vai ser um pouco mais lento, mas não vai trancar. Player settings não vou mexer, titler também não e trim também não. Então, está configurado ao seu gosto, está configurado de uma maneira inteligente. A partir de agora nós clicamos em OK e recebemos a notificação de que as mudanças feitas agora só terão efeito na próxima vez que nós carregarmos a ferramenta. Eu dou um OK, então eu fecho o meu projeto, fecho a ferramenta e carrego o Premiere novamente. A partir deste momento, todas aquelas configurações que nós fizemos anteriormente já estarão salvas. Eu vou voltar agora aqui em Edit, Preferences. Ó, a ferramenta já ficou mais escura. Aqui está como eu deixei o áudio. Ó, Appearance, tudo certo aqui. Então, se quiserem alterar, é só voltar aqui, simplesmente Edit, Preferences, e troca a opção desejada. Obrigado por assistir e não esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube. Até o próximo episódio.